Olá, está começando um Pauta Pública especial, eu sou o Ricardo Terto. Se você já acompanha o Pauta Pública, não entre em pânico. A Andréa Dipp e a Clarissa Levi continuam no programa. Por enquanto elas ainda estão de férias, mas este é um programa especial, ele é praticamente um crossover. Em dezembro do ano passado, também conhecido como Brasil Velho, a Pública lançou uma campanha para abrir a caixa preta do Bolsonaro. Dentro dessa campanha, a Pública fez 3 spaces lá no Twitter, e dentro desses 3 papos especiais, a gente vai trazer alguns trechos desses encontros hoje. A gente vai dar mais detalhes sobre essa campanha, mas primeiro eu quero chamar ela, que é a host dos spaces da Pública, e a nossa convidada aqui de hoje, a Paula Bianchi. Oi, Paula, tudo bem? Bem-vinda à Pauta Pública. Oi, Terto. Prazer imenso estar aqui com vocês nesse ano de fato tão novo, em que a gente ainda também tem tanta coisa desses tristes anos que vivemos para passar limpo. Ainda estamos na ressaca de Bolsonaro, mas assim, Paula, você é muito mais do que só a mediadora do Space da Pública. Eu queria que você se apresentasse um pouco aí para os nossos ouvintes. Eu sou editora aqui da Pública, eu sou editora de emergência climática, na verdade, de meio ambiente, e também faço com muito prazer esses papos semanais aí nos Spaces, em que a gente consegue ter uma conversa muito bacana com os nossos ouvintes, leitores. O Spaces é um espaço que a gente tem um papo ao vivo, recebe convidados interessantes, recebe perguntas, então tem sido um espaço muito rico. Quando a gente começou essa campanha ali, a nossa ideia é abrir a caixa preta do Bolsonaro, que o ano comece, então, sem acordão, que a gente possa comemorar o governo novo, essa mudança, porém sem deixar de olhar para tudo que aconteceu. Então a gente achou que seria interessante também, junto com essa campanha, agregar essas conversas para a nossa audiência, o nosso público entender que caixa preta é essa, qual a necessidade, o que precisa ser revisto. Maravilha, e aproveitando que você já puxou isso, né? Um dos assuntos da semana foi sobre o que será que tem quando você quebrar esses 100 anos de sigilos do Jair. O Jair que partiu pra Disney, né? Deixou o cercadinho chorando, desconsolado, pegou o avião e partiu pra Disney. Uma coisa interessante da posse do Lula que todo mundo acompanhou, que no discurso de posse dele, ele teve um momento muito marcante em que ele se emociona ali, né? Falando também sobre todos os retrocessos que o governo Bolsonaro deixou pro país, e o público começa a gritar sem anistia. Eu queria que você comentasse um pouco o que a campanha da Pública tem a ver com esse clamor por justiça. A nossa ideia, desde o princípio, é essa: a gente precisa abrir a caixa preta do Bolsonaro. Acho que é uma certa tradição brasileira você começar um novo governo e dar uma passadinha de pano que passou. A gente ouviu até alguns discursos durante a posse, o próprio Pacheco, o presidente do Senado, mandou essa. Mas eu acho que a gente viveu um momento histórico tão terrível, né, que não olhar para isso agora seria errado democrática e jornalisticamente. Então, existe a lei de acesso à informação, que qualquer cidadão brasileiro, não só jornalista, pode pedir informações públicas. Porém, as punições da lei de acesso à informação não são lá muito grandes, se o governo não responde. Então, a lei de acesso funcionar depende muito de uma vontade política também. E a gente viu muito pouca vontade política de ter essas respostas nesses últimos anos. Como muda o governo, a gente tem esperança, então, que isso vai mudar também. Então, a gente fez essa força-tarefa de lei de acesso sobre as mais diversas áreas do governo Bolsonaro, na esperança de que a entrada desse governo trouxesse também essas quebras de sigilo, na verdade, quebra não, né? Enfim, diminuísse, porque essa história, por exemplo, de 100 anos de sigilo, algo que não existe. E a gente quer, enquanto jornalistas, participar desse esforço de passar limpo, de não ter anistia, de não ter acordão, da gente, de fato, entender o que aconteceu e seguir de uma forma diferente. E como é que faz se a pessoa quiser, então, participar dessa reconstrução da memória, assim, do país? Afinal de contas, esses 4 anos tem muitas perguntas sem respostas, né? É um trabalho jornalístico, analisar esses dados, esse volume de dados e entender que história que eles estão contando, né? Não, é isso aí. Agora é uma questão de apuração jornalística. Quando a gente pede essas leis de acesso, a gente está pedindo acesso a bancos de informação, muitas vezes, que depois a gente vai filtrar, vai analisar, vai entender. Por exemplo, aqui nem sei exatamente se está no banco, mas quantas crianças de fato foram vacinadas ou não? Que número é esse? Onde é que faltou? Faltou verba para a campanha de vacina? Não faltou? Você consegue esse dado bruto e a gente vai analisar. Então é um papel jornalístico muito grande. Quem quiser fazer parte disso, pode se tornar aliado da Pública, é só entrar aliados.apublica.org ou entrar no site da Pública, ler nossas ótimas reportagens. Vai ter um bannerzinho ali para nos ajudar a abrir a caixa preta, porque esse é um trabalho que demanda verba, né? Então a gente é uma agência de jornalismo investigativo independente, nosso conteúdo é sempre aberto para todo mundo que quiser participar, quiser ler, mas a gente precisa dessa forcinha aí dos nossos leitores para a gente conseguir botar mais gás aí
Então ficam todos convidados para se tornarem aliados e nos ajudarem nesse esforço. E claro, se quiserem dar ideias também do que vocês acham interessante abrir da Caixa Preta, elas são super bem-vindas. Parte dessas leis de acesso que a gente já fez, que a gente está fazendo a campanha desde dezembro, vieram também de sugestões de leitores, algumas que a gente pegou nesses spaces que a gente teve em dezembro. Esse programa está indo ao ar no dia 6, né? A campanha vai até quando? Até quando a pessoa pode participar desta campanha? A gente resolveu assim, ó, a gente ia terminar agora em janeiro essa primeira semana, mas a gente resolveu dar uma colher de chá de mais uma semana para ver o que o governo vai fazer, o que o novo governo vai fazer. Mas para te falar a verdade, eu acho que essa semana já foi tão cheia de boas notícias, o Lula já começou com aqueles decretaços, já pediu para a CGU rever caso a caso essas situações de sigilos de 100 anos, já tiveram vários pedidos interessantes relacionados ao meio ambiente, outras questões, um certo revogaço de decreto de armas, que até poderíamos encerrar amanhã se a gente quisesse, mas a gente vai até semana que vem, no dia 12, daí tem uma conversa final, e quem sabe, né, já tem retorno dessas leis de acesso. A lei de acesso ela tem um período formal de 20 dias, mais 10 dias que o governo pode recorrer, então já estamos esperando ótimas matérias para esses primeiros dias de janeiro também. Essas matérias aí, sem anistia, revisando o que precisa ser revisado dos últimos anos. A gente teve aí 3 conversas, né, durante dezembro, com convidados especiais no Spaces da Pública, tratando cada um recorte diferente do porquê que é importante ter acesso a essa informação, qual era a dificuldade de encontrar e o que podemos encontrar dentro dessa caixa preta do Bolsonaro. A gente vai liberar, então, alguns trechos aqui para os nossos ouvintes, mas eu queria que você comentasse um pouco, então, como foi cada uma dessas conversas e qual foram os convidados que a gente chamou para esses papos. A gente teve 3 papos até agora. A gente começou conversando sobre o que tem na caixa preta do Bolsonaro, né? O que precisa ser velado, o que pode. Até questões jurídicas, como a gente já falou várias vezes, o sigilo de 100 anos. Há direito a sigilo, a lei tem privacidade. Porém, o governo Bolsonaro se passou, exacerbou isso, fez um uso pessoal, enfim. Para isso, a gente conversou com a maravilhosa Marina Todd, da Transparência, que estuda isso, estuda a lei de acesso à informação, com a nossa diretora executiva, a Natália Viana, que também acompanha os militares faz tempo, os militares foram outros que deixaram muita coisa escondida aí, né? Uma das coisas que a gente espera que apareça, por exemplo, é o processo do Pazuello, que está sendo negado, e com a Juliana Dalpiva, que é repórter, colunista do UOL, e que escreveu o negócio do Jair. Então foi um papo super interessante, eu recomendo demais. Bom, vamos começar então aqui com a Marina Toji, que é uma das nossas maiores especialistas do Brasil em Marina, lá é a Lei de Acesso à Informação, para quem não é do jornalismo aí. O que eu queria entender contigo, que tipo de informação que deixou de ser pública durante o governo Bolsonaro e o que poderia ser aberto já nesse comecinho de um novo governo? Tem um trechinho da Lei de Acesso à Informação, que é o artigo 31, segundo o qual informações pessoais que digam respeito, veja bem, que digam respeito à intimidade, imagem e honra das pessoas podem estar sujeitas a um sigilo ou a restrição de acesso de até 100 anos. Aí o governo Bolsonaro, ou várias unidades do governo Bolsonaro fizeram o quê? Transformaram isso em qualquer tipo de dado que possa ser ligeiramente pessoal, está sujeito a essa restrição de acesso por exatamente 100 anos. Então, era uma distorção da Lei de Acesso à Informação, e nisso entraram muitas coisas de claro interesse público e que não tinham nada a ver com intimidade, honra e imagem de ninguém, exceto a imagem do próprio governo Bolsonaro, que era o alvo dessa preservação, que eram, por exemplo, os registros de entrada e saída de palácios públicos, né, nas agendas do presidente com pessoas suspeitas de corrupção, pessoas suspeitas de desvios, como o caso das compras de vacinas, né, durante a pandemia, ou acesso a pessoas não muito idôneas durante negociações, ou aquelas denúncias, né, dos pastores envolvidos em escândalos no MEC, de pedir ouro como propina, ou mesmo processos administrativos envolvendo o general Pazuello, então ministro da Saúde, quando ele fez claramente uma campanha ao lado do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro e foi submetido a um processo administrativo para ser punido e foi inocentado, e esse processo deveria ser público. Ju, eu sei que tu bateste muito nessa questão de acesso à informação, imagino que tenha tido dificuldade, mas eu queria começar te perguntando o que tu acha mais importante abrir dessa caixa preta do Jair, né? Já que a Marina nos lembrou que ele fechou muita informação pública, que é um rol muito grande de coisas que a gente deixou de ter acesso. Eu te confesso que eu tenho curiosidade praticamente em todos os ministérios,
sabe? Acho que tem muita coisa sobre a maneira como se conduziu a pandemia, que a gente não sabe ainda. Acho que do ponto de vista do Ministério da Educação também, várias coisas que mudaram na maneira como se produziu o Enem nesses últimos anos, né? As justificativas para as mudanças na prova do Enem, que deixaram de incluir determinados assuntos. Eu, assim, acho que o Ministério, o próprio Itamaraty e as relações com os Estados Unidos, é uma super caixa preta, telegramas. E agora fazer a mesma pergunta para a Natália. Natália, o que tu acha mais importante aí de abrir dessa caixa preta? Acho importante a gente lembrar que o governo Bolsonaro foi o primeiro governo eleito depois da implementação da lei, né? Ou seja, foi o primeiro governo que teve o poder de andar para trás, né? Porque o governo Temer teve ali pouco tempo e também era vice da Dilma, que foi quem implementou a lei de acesso. Então, assim, fizeram o que puderam para que a lei deixasse de ser a regra, né? Para que a transparência deixasse de ser a regra. E eu concordo plenamente, tem muito o que fazer, eu concordo plenamente que é preciso ser muito claro com a CGU, mas, assim, para mim, o tema que me interessa são os militares, porque eu, antes do governo do Bolsonaro, eu estava investigando já as mortes de civis por militares, e havia vários problemas, inclusive eles não tinham dados, mas eles davam resposta, e a coisa foi piorando num nível, que só para vocês terem uma ideia, a Mônica Gugliano, grande repórter, que conhece e cobre militares há muito tempo, ela queria o nome dos membros do Alto Comando do Exército, e eles não deram. Ela precisava do nome dos membros do Alto Comando do Exército. Mas isso é informação pública, a Marina mesmo nos falou que informação pública isso é informação divulgada. É claro, não, e não só é pública como é de interesse. E chegaram a falar para ela na SECOM que é porque eram informações privadas. É um absurdo isso. Secretaria de Comunicação, Assessoria de Comunicação. Assessoria de Comunicação do Ministério da Defesa e do Alto Comando. O que aconteceu? A gente precisava entender a composição do Alto Comando desde a época do Twitch, que é o que a gente queria. Eu tive que fazer um pedido de acesso à informação, não pedindo a composição do Alto Comando, mas pedindo presença em certas reuniões. Mas uma informação, gente, que pelo amor de Deus, é a coisa mais básica para você entregar. Então, esse era o nível. Ju, o Carlos Coelho nos pergunta: Juliana, podemos ter mais pistas de crimes cometidos por este governo com a implementação da Lei de Acesso à Informação? Acho que sim. Eu, por exemplo, vou acrescentar, dentro do que a Natália está falando, a SECOM foi totalmente desconfigurada, né? O que era o trabalho da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. É atender jornalista, a relação com a imprensa, é também promover a informação de Estado, né? Não é de governos, é de Estado. Tem um monte de servidor concursado que trabalha na SECOM e que, assim, a gente, quando ia tentar minimamente se informar sobre o que estava acontecendo, né? Poxa, a gente quando vai fazer... Não é interessante para o jornalista não ter resposta quando ele vai fazer uma matéria que às vezes inclui uma denúncia. A gente quer ouvir e quer dar o espaço, sabe, para que a pessoa se explique, né? E ele nunca tinha resposta. Então, algumas vezes falei com os servidores da SECOM que me explicavam, assim, que, olha, gostariam de responder, mas não tinham como responder, porque a ordem era para não responder e tal. E tudo ficou muito dominado pelo tal chamado gabinete do ódio. Né, aquele grupo de assessores que eram assessores do Carlos Bolsonaro, que criaram uma sala, arrumaram uma salinha lá do lado do gabinete presidencial, e de lá saiu, né, tipo, muito ataque, página, enfim, mil coisas, para meme, enfim, para tudo que você possa imaginar em termos de uso para desinformação e ataque a instituições, pessoas, adversários, jornalistas. Eu sinceramente tinha a explorar o arquivo geral de uso dessa turma, sabe, nesses 4 anos, seria fundamental para poder, isso que tanto se virou popular falar, milícia digital, sabe, o que essa gente fazia? Sabe, o trabalho do assessor internacional da presidência, Felipe Martins, o que foi produzido ali que a gente não sabe, que eles classificaram? A gente nem tem ideia dos documentos que eles produziram e que eles classificaram. A segunda conversa que a gente teve, a gente falou sobre o que tem na caixa preta, que a gente precisa saber. Daí a gente resolveu conversar sobre o que pode acontecer com
o Bolsonaro deixando o governo, sobre responsabilização. Para isso, a gente chamou o professor Maurício Dieter, da USP, que nos explicou juridicamente como é que ficam os processos do Bolsonaro, o que acontece. Hoje, por exemplo, tem 4 inquéritos correndo no STF. Sem o foro privilegiado, ou de acordo com que pessoas fazem parte do foro privilegiado ou não, além do Bolsonaro nesses inquéritos, esses processos devem descer para a primeira instância, daí recomeçam de outra forma e tem um julgamento aí. Ouvimos também a Sheila de Carvalho, que é uma jurista maravilhosa, que estava no governo, na equipe de transição da Justiça. A Sheila comentou um pouco o assombro dela com vários dados que não estavam mais sendo compilados. A Sheila comentou, por exemplo, com a gente como não tem mais dados sobre a população carcerária, como isso não estava mais sendo compilado da forma como era antes. E também ouvimos o Bruno Fonseca, que é um nosso editor aqui de Nacional da Pública, que é o cara que está puxando essa caixa preta, puxando essa força-tarefa de leis de acesso. Maurício, eu queria ver contigo, qual desses inquéritos, então, você entende que teria mais chance de fato caminhar? Qual tá mais próximo de se caminhar para virar um processo na primeira instância? Seria isso, né? Um processo na primeira instância. Do que eu vou dizer aqui em diante, eu só quero fazer a ressalva de que isso trata do tema em abstrato, né? Assim, da possibilidade, talvez até da probabilidade de que isso tenha atração no futuro no sistema de justiça criminal. Eu acho que é impactante daí, nessa perspectiva, quer dizer, nesse contexto, que ele é muito pródigo de acusações criminais, né? O Jair Bolsonaro já foi acusado de todo tipo de crime. E eu não estou dizendo isso de maneira assim, leviana. Tem um parecer no qual participou a minha querida colega, a professora Helena Regina Lobo da Costa, inclusive, que de maneira bastante fundamentada acusa o presidente da possibilidade, né, de além de crimes de responsabilidade que determinariam o seu impeachment, que, enfim, fatalmente não vai acontecer, né, mas como crimes de epidemia, contra a saúde pública, crimes de estelionato, de corrupção passiva, de advocacia administrativa, até mesmo houve a concatenação de uma acusação bastante grave de homicídio, quase, né, limítrofe à figura do genocídio, por conta da sua atitude completamente irresponsável durante a pandemia, especialmente por uma forma de determinação que é difícil de conseguir, né, em âmbito penal, que é a demonstração estatística de que certas ações governamentais lideradas por iniciativa dele acabarão determinando a morte de milhares de pessoas. Sem falar também na possibilidade de crimes contra a humanidade, conforme o artigo 7º do Estatuto de Roma. Então, para ser bem sincero, eu diria qualquer um, né? Assim, o Jair Bolsonaro, ele gravita em torno dele, né? Em torno de Jair Bolsonaro, gravitam tantas hipóteses acusatórias que basta que você leve uma delas a sério para produzir um tremendo impacto sobre a vida dele. Isso dizendo, eu também posso dizer quais são as mais difíceis, tá? As mais fáceis, eu diria, então, são todas. Basta você pegar qualquer uma dessas hipóteses e levar ela à última instância, que é bem provável que isso se transforme numa denúncia diante da presença, né, de certeza de materialidade e indícios de autoria. Os crimes mais difíceis pelos quais ele seria denunciado são aqueles que envolveriam pessoas que ainda estão exercendo o mandato, certo? Ou porque foram reeleitos, ou porque continuam no exercício do seu mandato, como o caso do filho que é senador, ou dos filhos que têm mandato legislativo. Por quê? Porque nesses casos, em regra, os crimes estão unidos por conexão. Então, você teria a mesma competência para julgar, por exemplo, membros do Congresso e para o ex-presidente agora como cidadão comum. Então, seria mais fácil processar o Bolsonaro isoladamente por crimes que possam ser imputados exclusivamente a ele e mais difícil processá-lo pelos crimes nos quais as suas pessoas próximas, especialmente os familiares, e com o mandato estejam envolvidos. Bruno, eu queria que tu explicasse aí que projeto é esse, o que a gente está investigando, para o pessoal entender aí, quem quiser nos ajudar a abrir a caixa preta. A gente tem pedido muitas informações em relação à pandemia, né? Apesar de tudo que já foi mostrado, ainda tem muitos documentos que ainda não chegaram ao público, aos atos de 7 de setembro, aos atos do governo agora durante essas eleições. Então, a nossa ideia é justamente aproveitar, né, que existe essa ferramenta e buscar que a gente consiga finalmente ter acesso a dados públicos, documentos, comunicados, reuniões, visitas, que podem dizer de outros crimes que o governo cometeu, ou pelo menos de outras ilegalidades que foram cometidas durante esses 4 anos. Esse é o nosso projeto da Caixa Preta, e como é um projeto que exige muito trabalho, exige tempo, né, de nós, jornalistas,
para poder enviar os pedidos, para pedir os recursos quando os pedidos são negados, a gente precisa da ajuda de vocês, seja, né, se tornando aliados da Pública, seja também sugerindo ideias, pensando em temas que vocês acham importantes que a gente revele. Sheila, queria aproveitar a janela e também fazer uma pergunta agora para você, para entender um pouquinho como é que tem sido esse trabalho, né, na equipe de transição, de buscar informações e dados com o governo, né, de saída do Jair Bolsonaro. A transição, ela tem basicamente 3 objetivos, né, fazer um diagnóstico, pensar os 100 primeiros dias e pensar na estrutura organizativa, né, dos ministérios para fazer com que esses 100 dias seja operacionalizado. E a gente precisa de muitos dados para produzir diagnósticos, né? E a gente não tem essas informações em muitas situações. Mas é muito por conta de que não houve esse cuidado durante a gestão do Bolsonaro de produzir essas informações, de produzir esses dados, de fazer esses acompanhamentos, né, de fazer esses monitoramentos. Dados, eles servem para estruturar políticas públicas. Se você não está preocupado em ter políticas públicas, né, por que você vai se preocupar com o processo de dados, formulação de informações, sistematização disso tudo, né? Então, a gente vê que muitas vezes os dados não foram, na verdade, produzidos, né? Ou que houve uma interrupção, né, da forma como eles eram realizados anteriormente. Teve algum dado específico que chamou mais atenção para vocês, que foi descontinuado, deixou de ser tabelado? Para mim, todos os dados relacionados ao sistema prisional, a gente não tem. A gente não tem dados desses últimos 4 anos relacionados ao sistema prisional. O Brasil com uma das maiores populações carcerárias do mundo, e a gente não tem uma sistematização válida desses dados, dessas informações, como existia no Infopay no passado, né? Além disso, informações relacionadas à atuação das polícias, das operações, de números de letalidade mesmo, né? Coisas que acontecem relacionadas à polícia, a gente também não tem essas informações sistematizadas no âmbito do Ministério da Justiça. Há questões relacionadas a migrantes refugiados, né? Uma sistematização das informações relacionadas à Operação Acolhida, à entrada de migrantes, né? Como está esse fluxo, também não temos essas informações. Então, são informações que em outras gestões teria, e nessa a gente não viu isso sendo sistematizado. E no nosso último encontro no ano velho, né, já que agora a gente só tem encontro novo, a gente falou, como não podia deixar de ser, do orçamento secreto. A gente ainda fez um encontro quente, a gente falou sobre o orçamento secreto no dia que estava rolando a votação no STF. Ouvimos para isso o Breno Pires, que é um dos repórteres que revelou ao mundo a existência do orçamento secreto, estava no Estadão na época, hoje está na revista Piauí. E a nossa repórter em Brasília, Alice Maciel, que também fez reportagens sobre o orçamento secreto, várias reportagens sobre o Arthur Lira. A gente viu na cidade do pai do Arthur Lira, né, em Alagoas, que também tem atendimentos 8 vezes maior do que na capital, que é Maceió. Então, assim, não tem também um papel ativo do Ministério Público, né, de investigar para onde que estão indo para onde está indo esse dinheiro, né, assim, e já com indícios, né, revelados aí de desvios. Indícios, inclusive, assim, o caso, por exemplo, do kit de robótica, né, que a verba da educação indicada, né, pelo também Arthur Lira, foi para a empresa de um aliado político para comprar kit de robótica para escolas que não tinham, né, coisas básicas, que nem computador tinha. Então, assim, não tem uma atuação ativa a partir dos indícios, além do que já investigar o que já foi revelado, né, não tem também uma investigação ativa de que, isso pode estar acontecendo em vários lugares, né? Qual seria uma versão certinha do orçamento secreto, pensando também nos votos do Toffoli e do Alexandre de Moraes, que propuseram, então, esse orçamento para o Congresso modificado? O que seria um orçamento para o Congresso correto, que não fosse essa ilegalidade que a gente vê do orçamento secreto? A primeira coisa é o nome de cada pessoa que indicou. Eles esconderam do passado e, prometendo transparência para o futuro, criaram um usuário externo que esconde o do futuro, né? Esconde o que vale nesse ano de 2022. Eles não fizeram isso. Isso é elementar, né? Mas tem muitas outras coisas que, às vezes, nem entram nas matérias, né? Tem um ponto que eu acredito que é essencial, assim, mas nem entra no debate porque é até distante. Assim, uma coisa é a indicação da emenda parlamentar, uma coisa é a indicação de para onde vai o dinheiro, né? Isso é uma coisa.
Os parlamentares, muitas vezes, eles fazem isso. O papel que eles fazem vai até essa parte da indicação. Mas depois que você tem a indicação, vai ter que ter o andamento do executivo, é o processo da execução orçamentária. Uma coisa que a liminar trouxe no ano passado era que era preciso ter um site onde fosse possível acompanhar tudo, desde a indicação até a execução. Mas o Congresso não criou isso, e o Executivo também não criou isso. Também tinha uma responsabilidade do governo Bolsonaro de ter criado uma plataforma, enfim, para acompanhamento das indicações, em que a gente pudesse ter a visão do todo, que é quem indicou, para onde foi, em que fase está a execução disso. Não existe isso, né? O que foi colocado no site só permitia ver uma parte, que é a primeira parte de todas, que é a indicação. E como a gente falou, né, 1/3 dos valores estavam escondidos nos usuários externos. Mas, vou dar um exemplo. Digamos que, sei lá, deputado João, de Sergipe. E aí, João indica um valor para uma cidade para fazer, sei lá, uma pavimentação, certo? Ele indica via Codevasf. Se ele quiser, na conversa direta ali com o executivo, depois dessa indicação feita pelo relator geral, ele pode mudar o destino da indicação. É por isso que eu continuo dizendo que o orçamento secreto também é pela destinação final, porque a transparência que vai para o site do Congresso é da primeira indicação, mas depois ele ainda pode trocar o destino do dinheiro lá na ponta, sabe? E isso daí está totalmente fora do controle, está totalmente fora do radar. Isso é importante, não é só a indicação, né? Para fazer direito precisava ter um único sistema, né, que permitisse ver tudo. Você tem um sistema diferente no Ministério da Saúde, um sistema diferente no Ministério da Educação, tem vários sistemas de cadastramento de propostas diferentes e sem a transparência de quem indica. Então, era preciso ter uma coisa só, um portal que desse para ver tudo, né? E a gente está muito longe disso, né? Então, infelizmente, acho que mesmo com a mudança sistemática, também vai ficar um pouco de falta de transparência. Paula, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite, falar com a gente aqui com os ouvintes do Pauta Pública. Obrigada, Teto. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Bom ano novo para todo mundo. Bom ano novo para todo mundo. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Bom, gente, esse ano o Pauta Pública segue firme e forte como parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts exclusivamente jornalísticos. São programas que são ótimas companhias para esse clima ainda de férias ou de retomada da rotina, que vão desde boas conversas sobre livros com um Põe na Estante, até mergulhos narrativos impactantes como os da Rádio Escafandro e do Afluente, sem falar na sensibilidade e pertinência do Finitude e do Dissidentes e histórias imperdíveis no Vida de Jornalista e no Ciência Suja, além de muitas outras novidades. Conheça todos os podcasts que participam dessa rede no site radioguardachuva.com.br. E fica aí o recado para você que acabou de ouvir aí os papos nos Spaces da Pública. O Pauta Pública volta no formato convencional dia 3 de fevereiro. Isso aí, anota aí na agenda, dia 3 de fevereiro. Andréa Dipp e Clarissa Levi estão de volta, trazendo conversas relevantes que ajudam a explicar o Brasil. Nas outras sextas-feiras de janeiro, a gente vai fazer um Esquenta Pauta 2023, trazendo os melhores momentos de 2022, momentos selecionados especialmente aí do que mais legal aconteceu no Pauta Pública no ano passado, beleza? Então esperamos vocês nesses programas especiais do Esquenta Pauta e também no nosso retorno, dia 3 de fevereiro. Um abraço e até lá.